nós vemos que o juízo de condenação veio sobre todos, e a graça, pelo ato de justiça da cruz, é para a justificação que dá vida. Então você pode sair desse estado de condenação mediante a fé no recebimento da graça. Foi isso que Jesus diz em João 12,46. Eu vim como luz ao mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Então essa pessoa pode sair do estado de condenação. Ela não sai porque ela não quer ir a Cristo mediante ao chamado de Deus. Tudo é iniciativa divina, mas a pessoa tem que responder a esse chamado. Eles utilizam textos assim, Atos 4, 27 e 28. Vou dar um exemplo. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O que a mão e o propósito de Deus predeterminaram? Foram as ações deles que entregaram Cristo para ser crucificado, ou foi a própria crucificação? Qual é o conselho da vontade de Deus que Paulo fala em Efésios 1:11 e 12? Qual é o conselho da vontade de Deus? A gente vai para Isaías 53:10 e o texto bíblico vai nos dizer que o conselho da vontade de Deus é: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Qual é o conselho da vontade de Deus? 1 João capítulo 5, verso 8, mostra que 3 testificam na terra. 3 dão testemunho no céu, no verso 7 de 1 João 5, e 3 testificam na terra a concretização na encarnação e na plenitude dos tempos, e na expiação e na crucificação de Cristo. Quando Jesus fala para Nicodemos em João 3,5, se alguém não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, isso aí em João 3,5. Em João 3,16, Jesus mostra que isso só foi possível por causa do sangue. 3 testificam na terra: a água, o Espírito e o sangue. Em João 3,5 tem que nascer da água e do Espírito. Isso só foi possível, João 3,16, por causa do sangue. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O conselho de Deus foi condenar o próprio pecado no corpo físico de Cristo. João 10, 17 e 18, Jesus diz assim: ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo a dou. Então o conselho da vontade de Deus, o que Deus predeterminou, foi a morte, o sacrifício expiatório de Cristo. Perdão, foi Deus condenar o próprio pecado na reconciliação dele com a sua própria condenação no corpo físico de Cristo, Romanos capítulo 8, verso 3, em que Deus acerta as contas com a sua própria condenação, Colossenses 1:20, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19. E por isso, aquele juízo de condenação, Deus encerra todos debaixo da desobediência, para com todos, agora, mediante o sacrifício de Cristo e o chamado, que é o carouve, a aproximação, chamará todos ao arrependimento, não levando em consideração os pecados anteriormente cometidos, Atos 17, 30 e 31, porque mesmo que todos pecaram, não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Então, Romanos 5, 12 a 14, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Ele encerra todos debaixo de uma só condenação, e essa própria condenação ele imputa em Cristo. Deuteronômio capítulo 21, verso 22 e 23. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Agora, para sermos livres dessa maldição, nós devemos crer em Cristo. Aquele que crê não é julgado. Aquele que não crê, ele permanece julgado, porque ele permanece rebelde contra o Filho, contra a expiação, contra o conselho da vontade de Deus, que foi a morte de Cristo. Estes mesmos aqui que os calvinistas utilizam no capítulo 4, no verso 27 e 28, que eles dizem que esses estavam predeterminados a fazer tudo isso, é engraçado que o apóstolo João, no capítulo 3, no verso 12, ele diz assim: à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, vem, olha aqui, ó, quem entregou Jesus a Pilatos? Foram os israelitas. Pilatos, ele foi advertido antes por sua esposa, em que Deus fez ela sonhar com o justo, com o santo Cristo. E ele foi advertido. Para que Deus vai advertir
sendo que Deus já havia pré-determinado que a pessoa fizesse aquilo. Aí veja, Jesus fala assim, eu mesmo tenho poder para dar e tomar a minha vida. Aí quando Jesus vai falar de Judas, ele diz assim, mas ai por quem o Filho do Homem venha a ser traído? Em Atos 1:25, o apóstolo Pedro diz que Judas se desviou indo para o seu próprio lugar. Uma pessoa que se desvia é porque estava andando no caminho certo. E aí Pedro diz assim, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Aqui ele estava falando com o povo judeu. E ele afirma quem foi que matou o povo, Jesus. Foi o povo judeu, olha aqui, ó, verso 15. Dissarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então ele está falando aqui, ó, vocês mataram. No 19 ele disse assim, no 19 ele diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Como há uma predestinação para a condenação, se aqui Pedro está chamando ao arrependimento. Então, o conselho da vontade de Deus foi matar a Cristo, moer a Cristo na cruz para que houvesse vida a todo aquele que crê. Porque todos haviam pecado no que herdaram de Adão, na depravação total, então naturalmente iriam pecar e estavam separados de Deus, Romanos 3:23. Mas agora ele chama a todos à conversão. Como foi possível essa fé para a justificação que dá vida? Como ela foi possível? A pessoa foi regenerada antes? Não. Seria impossível uma regeneração antes da encarnação de Cristo, senão você iria glorificar os eleitos e não a encarnação de Cristo. O apóstolo Paulo diz assim, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, ou seja, encerrados debaixo dessa condenação, uma cédula de dívida, Colossenses 2:14, 1 Coríntios 15:56, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então nós estávamos na tutela da lei, encerrados, ou seja, porque debaixo de uma condenação, porque a lei, o mandamento, o preceito, a lei, ela é boa e espiritual, mas nós somos carnais e não poderíamos ser justificados de acordo com Atos capítulo 13, verso 38 e 39. Por isso que Paulo dizia em Filipenses 3:9, eu quero ser achado em Cristo, não tendo a minha justiça própria que provém da lei. Essa justiça em Cristo, ela só foi possível por causa da encarnação. Olha o que diz, mas antes que viesse a fé, e aí a Bíblia diz, justificados pois mediante a fé. A Bíblia diz em Romanos 10:9, se com a boca confessarmos e com o coração crermos, nós seremos salvos, porque aí nós entraremos para a regeneração, para a obediência em fé. Olha o que diz, estávamos sob a tutela da lei, encerrados para essa fé que de futuro havia de revelar-se. Então essa fé que de futuro havia de revelar-se é aqui em Romanos 1:17 que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então o Evangelho é a pregação, é as boas novas. Você pode ser livre, venha até mim. Então há o chamado para todas as pessoas. Essa fé que havia de revelar-se na encarnação de Cristo, ela regenera o homem. Romanos 5:1, justificados pois mediante a fé, nós temos paz com Deus. Só foi possível na encarnação. Ninguém pôde subir ao alto no céu e trazer do alto a Cristo, nem descer ao abismo e ressuscitar Cristo dentre os mortos. Romanos capítulo 9, capítulo 10, versos 6 e 9. Ou seja, não depende de quem quer ou de quem corre, na questão da expiação. Romanos capítulo 10, versos 15 e 16. Essa é a interpretação correta de Romanos capítulo 10, capítulo 9, versos 15 e 16. Essa fé, ela conserva o ser humano no caminho de Deus, nas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha o que Paulo diz, quando ele fala em Colossenses capítulo 1, verso 22 e 23, no verso 22 ele utiliza os mesmos termos que em Efésios 1:4, que nós fomos eleitos nele, a eleição está em Cristo, que é uma vida de santificação e de frutificação. A vocação celestial está em Cristo, Hebreus capítulo 3, verso 1, que é a carreira proposta, o convite ao lugar celestial, anioclese, soberana vocação, a salvação está em Cristo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 10, a vida eterna está em Cristo, 1 João capítulo 5, verso 10 a 12. Então Paulo diz assim, vocês foram regenerados, eleitos,
para a justificação, para a santificação, para serem santos e irrepreensíveis. E no verso 23 de Colossenses 1 ele diz assim: se é que permaneceis em fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. E tudo isso é possível por causa da palavra de Deus. Hebreus capítulo 2, versos 1 a 3. A palavra que foi começada a ser anunciada pelo Senhor, por isso a necessidade da encarnação e da plenitude dos tempos, né? Os eleitos não foram eleitos na eternidade passada porque precisou da encarnação de Cristo para louvor e glória da sua graça, de Efésios 1:6. E somente mediante essa palavra, a conservação dela em nossos corações, Salmo capítulo 119, verso 9 e 11, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Como pode o homem conservar puro o seu caminho, observando segundo as suas palavras? E Hebreus capítulo 2, versos 1 a 3, mostra que se nós nos desviarmos delas, nós não poderemos herdar tão grande salvação. E por fim, leva até a salvação e vida eterna, essa mesma fé que só pôde ser possível na encarnação de Cristo. Então, 1 Pedro capítulo 1, verso 9, mostra que nós vamos ter o objetivo final da nossa fé, que é a salvação das nossas almas. Por isso que o apóstolo Pedro, ele diz assim no capítulo 1, no verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Aqui, eu só posso ser regenerado mediante a fé. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí no 5 diz assim, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Então eu devo permanecer na fé. Não é isso que Paulo disse em Colossenses 1, 23? Não é isso que Pedro disse na segunda carta, no capítulo 3, verso 13? Que é segundo a esperança de vida eterna, que nós nos mantemos nessa paz que nos justificou um dia, por meio da fé que nos justificou um dia, os justificados, pois mediante a fé nós temos paz com Deus. Então Pedro diz assim, permaneceis nessa fé, para não ser levados juntos com o erro dos insubmissos, um pouquinho mais à frente, no versículo 17 do capítulo 3 de 2 Pedro, por isso ele diz, antes que isso aconteça, cresçam na graça e no conhecimento. E ele diz assim, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então nós temos responsabilidades. Não existe predestinação para condenação, mas as pessoas serão condenadas porque não acolheram do início ao fim o amor da verdade para serem salvos. Amém? Que nós possamos ter responsabilidades mediante as Escrituras, em responder ao chamado, porquanto chamei e não respondestes, então por isso serão condenados, permanecem no estado de condenação, e também em não permanecer crendo. Quem vos impediu, quem vos convenceu de continuar a obedecer à verdade? Somente a verdade pode nos salvar, nos libertar e nos levar até as últimas consequências de salvação. E aí Paulo diz assim, isto não vem de Deus. Essa persuasão, esse convencimento para que vocês abandonem o caminho de Deus não vem de Deus. Então não existem réprobos incondicionais. Isso é uma falácia de pessoas irresponsáveis com o santo evangelho. Deus abençoe.